Olá pessoal, vamos iniciar o nosso estudo de matemática financeira com o conteúdo de razão. Razão, então, é um quociente de A por B, tá? Sempre com B diferente de zero, né? Porque senão não existe a divisão. E o que a gente tem que prestar muita atenção é que o A é o termo antecedente da razão e o B é o termo consequente, tá? Agora, no exemplo, eu vou explicar o que significa esse antecedente e esse consequente. Então, nós temos o seguinte, razão de A para B, tá? Quando nós temos aqui o quociente, ó, A para B, ou a gente pode escrever assim, ó, A para B assim também, que indica a divisão, tá? Como que a gente faz essa leitura? Eu posso ler razão de A para B, posso ler que A está para B, ou simplesmente A para B, tá? Então, olhem só aqui. Um exemplo sobre razão. A razão de 5 para 15 é... Na razão, nós temos sempre o antecedente e o consequente. Então, o antecedente é o A, tá? O que vem em cima, e o consequente é o B, o que vem no denominador. Então, como eu quero a razão de 5 para 15, quem aparece primeiro? É o número 5, certo? Então, fica 5 para 15. Aí, sempre tem que simplificar, tá, pessoal? Sempre tem que deixar numa fração irredutível. Nesse caso, 5 e 15, o número que dá para dividir em comum é o 5. 5 divididos por 5 é 1 e 15 divididos por 5 é 3. Então, a razão de 5 para 15, quando eu simplifico, fica 1/3. Agora, se eu pedir a razão de 15 para 5, a razão de 15 para 5 vai ser o 15 no numerador e o 5 no denominador, que vai ser 3, tá bom? Ou 3 para 1. Agora, um exemplo sobre censo. O censo realizado em determinado país constatou que, de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então, né, foi feito um censo lá em um país e cada 20 pessoas, 5 são analfabetas. Qual é a razão entre o número de analfabetos e o número de habitantes? Pessoal, eu coloco razão de 20 para 5 ou razão de 5 para 20? Prestem bem atenção. O que aparece primeiro na pergunta é o antecedente, o próximo é o consequente. Então, a gente pode circular as informações, ó. Qual é a razão entre o número de analfabetos para o total de habitantes? Então, quem aparece primeiro na pergunta é o analfabetos. Quantos são os analfabetos? 5. E o total de habitantes, 20. Então, percebam que a nossa razão vai ser de 5 para 20, certo? Muito cuidado. Quando a gente simplifica o 5 para 20 aqui, ó, divide por 5, fica a razão de 1 para 4. Então, se for uma questão de marcar, por exemplo, a resposta pode aparecer assim, 1 para 4 em fração, ou 1 para 4 assim. E o que significa isso, né? Significa que 1/4 da população é analfabeta, certo? Aí, vamos supor que tivessem 100 habitantes. Se 1/4 da população analfabeta, 25 seriam analfabetos, certo? Vamos para o próximo. Observe na tabela a quantidade de cloro recomendada para o tratamento de água de uma piscina. Escreva a razão que representa essas informações. Ou seja, 1 grama de cloro é necessário para limpar 100 litros de água. 10 gramas para 1.000 litros e 100 gramas para 10.000 litros. Quando eu vou completar a razão, né, pessoal? É só colocar aqui, ó, razão de 1 para 100, ou 1 para 100 assim. Depois de 10 para 1.000, que quando simplifico dá a mesma coisa de 1 para 100, tá? E de 100 para 10.000, quando a gente faz a simplificação, também dá de 1 para 100, ó. Corta aqui os zerinhos, né? Então, olha só. O que significa isso, né? Que cada 1 grama de cloro trata 100 litros de água. Em uma classe A, 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas desta classe? Muita atenção aqui no antecedente e no consequente. Será que eu coloco 20 para 15 ou 15 para 20? Então, a gente sempre olha aqui na pergunta. Qual é a razão entre o número de meninos e depois que aparece meninas? Então, o meninos que vai aqui na parte do antecedente, que é o primeiro que aparece.
Então, é 15 meninos e 20 meninas. Então, a razão vai ficar de 15 para 20. Simplifica sempre que possível. Nesse caso, a nossa simplificação dá por 5. 15 divididos por 5 é 3 e 20 divididos por 5 é 4. Ou seja, a razão é de 3 para 4. Pode ser escrita assim ou com os 2 pontinhos no meio, de 3 para 4, tá? Então, para cada 3 meninos, né, tem 4 meninas, ou melhor, para cada 4 meninas existem 3 meninos. A razão entre o número de meninos para o número de meninas é de 3 para 4. Maria decidiu. A razão entre suas horas de estudos e as de descanso será de 2 para 5. Se ela estudou 3 horas sem parar, quantas horas ela vai poder descansar agora? Então, olhem só as informações, ó. A gente sabe que para cada 2 horas de estudo, a Maria consegue descansar 5, certo? É isso que diz, que a razão é essa. Então, quantas horas ela poderá descansar se ela estudou 3 horas sem parar? Então, a cada 2, ela descansa 5. Ela estudou 3, né? Coloca aqui, na mesma razão. Quantas ela pode descansar? Eu não sei, é X, certo? Então, para cada 2 horas de estudo, se ela descansa 5, se ela estudou 3 horinhas sem parar, quanto que ela pode descansar? Agora, nós vamos multiplicar em cruz, certo? Como é que fica, então? 2 vezes x, 2x. E 5 vezes 3, 15. Agora, aquele 2 que está multiplicando, né? Divide o 15. 15 divididos por 2 dá 7,5. Ou seja, 7 horas e 30 minutos de descanso após 3 horas de estudo sem parar. Agora, olhem esse. Qual é a razão entre a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2 nas figuras abaixo? Pessoal, tem bastante informação aqui. Então, ó, primeira coisa que eu circularia, razão. Então, eu já sei que eu quero razão de um para o outro. De qual para qual? Do 1 para o 2. E a razão do quê? Das áreas. Como é que se calcula a área de retângulo? Lado vezes lado, né? Base vezes altura. Só que tem que tomar muito cuidado aqui numa informação, porque estas medidas estão em centímetros e estas estão em metros. A gente só pode trabalhar com razão quando as unidades estão exatamente iguais, ou seja, as duas em centímetros ou as duas em metros. Então, olhem só, primeira coisa que eu preciso fazer é transformar um deles na mesma medida do outro, tá? Na mesma unidade. Então, nesse caso, eu vou transformar de metro para centímetro, porque basta eu multiplicar por 100. Então, eu vou pegar esse quadrado 2 ali, ó, e vou transformar ele em centímetros. Eu tinha 1 metro. 1 metro vezes 100 equivale a 100 centímetros. Tinha 1,2 metros vezes 100, 120 centímetros. Agora, percebam que a figura 1 e 2 está na mesma unidade de medida. Como é que eu calculo a área? Basta fazer, né, base vezes altura, ou lado vezes lado aqui. Então, 40 vezes 60, que dá 2.400. Agora, a mesma coisa aqui para o 2, ó. 100 vezes 120, só um pouquinho aqui, que vai dar 12.000 centímetros quadrados. Bom, já calculei as áreas. Agora, eu preciso a razão entre elas. Pedir a razão entre o retângulo 1 para o retângulo 2. O retângulo 1 é 2.400 e o retângulo 2, 12.000. A gente simplifica, né? Aqui dá para cortar os zerinhos, ó. Corta, vai ficar 24 por 120, né? Corta esses dois aqui com esses dois aqui. 24 por 120. Dá para dividir ainda. Aí vocês podem ir fazendo por 2, por 2, por 2. Eu já simplifiquei direto por 24, ó. 24 por 24 dá 1, 120 por 24 dá 5. Então, a razão entre eles é de 1 para 5. A área do retângulo 2, ela é 5 vezes maior que a área do retângulo 1, certo? Mais uma fixadinha aqui de novo nisso. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente, né, dos números que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade de medida. Muito importante. Elas sempre precisam estar na mesma unidade de medida. Se é centímetro, aqui também tem que estar centímetro. Se é metro, tem que estar metro. Transforma uma delas para que fique exatamente igual. Certo, pessoal? Vou deixar para vocês agora um formulário, tá? Para responderem.
Não esqueçam de me enviar as respostas, tá? Em foto, né, das atividades resolvidas, e vai ficar esse mesmo material em estudo para vocês estudarem. Um abraço e um bom final de semana.